preço? Porque eu vejo muito isso da galera só vender o lado bom e não falar que tudo tem um preço, né? Não, tudo tem um preço. Você quer ser essa pessoa? É. Beleza, é legal mesmo. Você ter sua independência. Faz o que quer, Faz o tem que sua quer. grana. Tipo, eu fiz meu pai e minha mãe me emancipar com 17 anos porque eu queria vir pra São Paulo. E aí eles me mandaram pra cá, pra São Paulo, eu vim, tudo. Eu lembro que eu tenho uma foto indo pra São Paulo, minha mãe assim, olha lá meus livrinhos. Esse foi o pôster, na verdade, que ganhou com esse livro. É do Babel I. E tem o Babados da Vida, que é o segundo, que já era com o Diego. Contando a nossa história e tal, que eu contei da primeira perda e tal. E aí, eu falo isso, que tipo assim, eu fui pra São Paulo, minha mãe na foto que... Por que você foi pra São Paulo? Você tinha uma ideia fixa, assim, de... Cara, é muito... Pra ficar longe da família e fazer... Olha que idiotice, eu falei isso no livro. Eu queria me livrar do meu pai, porque meu pai era... Não falei que meu pai era... é a regra, era a lei, né? Tem que ir pra igreja domingo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair. O segundo é aquele. E aí... eu queria me livrar daquela prisão, que meu pai não deixava fazer nada. Minha irmã engravidou com 14 anos. Então, assim, meu pai ficou louco. Tipo assim, meu pai pastor, a outra engravidou, aí começou a encher meu saco. Aí eu falei, cara, eu preciso me livrar disso. Aí fui pra São Paulo, aí conheci meu ex-marido na internet, naquele chat da UOL, lembra? Cara, chat da UOL. O que a gente encontra no chat da UOL? O chat da UOL. Raiz Evelyn Maluquete era meu nickname. O que? Evelyn Maluquete. Era meu nickname. RJ, quando eu queria dizer que eu era do Rio de Janeiro. Sim. Aí, tipo assim, conheci meu ex-marido no chat da UOL. Eu não sei se eu deveria contar esse pequeno detalhe, mas vou contar. Tá. Eu tinha 16 anos, estava na sala, você lembra disso? Tinha sala 15 a 20? Sei. Não, 15 a 20 não. Era separado, Era né? menos. Menor, 12 a 15, se eu não me engano. Era ou 12 assim? a 16. Tá. Depois, 18 a 25, acho que era isso. Porque sala de menor, não podia ter maior. Claro. Então, sala de menor. E ele tava nessa sala. Ele já tinha 30. Então, ele tava nessa sala. E aí, tipo assim... quando a gente se conheceu, a gente ficou muito amigo. E, cara, ele já tinha uma vida estruturada, ele tinha 30 anos. Mas amigo no... Amigo na internet, Sei. de bater papo e tal, não sei o quê. Ele sempre dando em cima de mim, eu sempre, né, saindo e tal. E aí, ele uma vez me chamou pra poder ir pra São Paulo pra fazer um site pra ele, porque eu fazia site, lembra que eu te falei? Que eu fazia site, tudo. Me contratou pra fazer um trabalho. Mas quando eu vim pra São Paulo fazer esse trabalho, aí a gente acabou ficando, rolou tudo, eu era de menor, ele já era de maior. E aí, tipo assim, na época... Eu conhecia a vida dele, eu conhecia ele. Então eu sabia que ele tinha uma estrutura. Sei. Eu falei isso no meu livro, eu não me orgulho disso. Eu fui interesseira pra cacete. Tipo assim, eu olhei e falei, cara, esse cara aqui que vai me tirar de casa. Porque ele tem casa, já trabalha, tem carro. Não vou ter que pensar onde eu vou morar. É isso. E eu falo pra você, se você é essa adolescente sagaz, porque eu era sagaz pra cacete. Tipo assim... Tem um preço. Pega leve. Pega leve, porque eu passei, eu podia ter morrido. É mesmo? Eu podia ter morrido. De controle, de... Não, de tudo, porque, assim, quando eu... Aí fui pra São Paulo, aí a gente acabou ficando, aí falei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia trabalhar em São Paulo, menti. Falei pra eles me emanciparem, fui pra São Paulo e fui morar com ele. Meu trabalhou mesmo no trampo que ele ofereceu? Nada, papinho. Mentira. Fui morar com ele. Tá. Aí fui morar com ele com 17 anos, nova, né? Minha vida foi um conto de fadas até um ano. Que a gente tava morando junto. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Ele, nossa, foi maravilhoso. Depois de um ano, assim, virou um inferno. E por quê? O que virou? Cara, ele era ciumento nível... Se eu não podia usar essa blusa aqui que tá piranha. Tipo, sabe? Eu não podia usar um batom vermelho que era de piranha. Se eu escovasse meu cabelo, piranha. E no começo não era? Não, zero. Tinha ciúme, mas era aquela coisa assim, normal. Nada demais. E assim, um ciúme doentio. E ele fazia eu ficar com ciúme também, porque ele dava mole. Né? Aí, tipo... Foi um relacionamento abusivo muito forte, assim, sabe? Eu teve um episódio, assim, que foi quando eu vi que eu não queria mais mesmo. Que, tipo assim, eu fui numa balada, né, com ele. E ele tava lá em cima do palco, porque ele dava baile e tudo. E eu tava com as minhas amigas. E ele lá de cima cismou que eu tava dando meu telefone pra alguém. E, na verdade, eu estava dando telefone pra menina que pediu, que alguém pediu. Mas não era meu telefone pra dar pra alguém, pra, tipo... Nada, ela pediu pra alguma coisa, eu nem lembro o que era. Mas eu não tava... O fato é que eu não estava dando em cima de ninguém tava dando em cima de mim. Que eu soubesse. Só virar um pouquinho. Desculpa. Aí. Pra cá? E aí, ele desceu. Escândalo. Veio pra cima de mim, me jogou no chão, caí no chão. O quê? E quando ele veio pra me chutar no chão, assim, aí o amigo dele que tava do lado falou assim... que isso, cara, não faz isso não, ela tava aqui do lado aqui, não tá fazendo nada não sei o que. Então vambora, me catou assim pela roupa, me botou dentro do carro.
Aí falou assim, cara, foram os minutos mais tensos da minha vida, assim. Que ele falava assim no carro. Eu tinha que bater esse carro no poste, porque eu morria, mas eu te matava junto. Umas coisas assim, sabe? E eu fiquei assim, cara, e só vinha minha mãe na minha cabeça, assim, minha mãe falando assim, cara, volta pra casa. Porque aí depois, nesse ponto, minha mãe já tava sabendo, já tava todo mundo sabendo, que a gente tava morando junto, depois a gente casou, tudo, no papel. E aí, eu com aquilo na cabeça, sabe? Foi um momento muito tenso. E eu lembro que nesse dia, foi uma coisa muito forte que eu vou contar aqui, eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, quando a gente chegou em casa, ele falou assim, e vai pro quarto, tira sua roupa e vai fazer seu papel de mulher. Falou pra mim, assim. Nossa. E, cara, depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Aí passou um filme na minha cabeça, e aí eu ameacei ele. Eu falo que o que me salvou, eu falei no livro isso, o que me salvou dessa situação foram duas coisas. Uma, as orações da minha mãe. Minha mãe orava... Faz diferença demais. Minha mãe disse que orava por mim todo dia. Ela disse que sentia um aperto no meu coração, ela orava. Sentia um aperto no coração, ela orava. Naquela época tinha aquele programa de linha direta. Sei. Minha mãe disse que sonhava que eu tava no linha direta direto. E aí ela orava. E, tipo assim, teve vários episódios, aí você fala se eu tive experiência com Deus, teve vários episódios dele me ameaçar, tipo, me bater, ele não me batia. Ele não conseguia encostar a mão em mim. Porque minha mãe orava e falava assim, não deixa ele encostar na minha filha. Ele disse que chegava pra mim assim, minha vontade de te bater, mas ele não conseguia. Minha vontade de te bater, te matar, tipo, não conseguia me bater. Nunca apanhei dele. Olha aqui. Nunca. Ele tacava as coisas na parede, quebrava a casa toda, mas não conseguia me bater. Muito louco, né? E aí eu falei isso no livro, sabe? E nesse dia, você ia falar que da sua mãe orando, né? Foi, aí tipo, nesse dia eu ameacei ele. Eu falei pra ele assim, eu ameacei ele. Eu falei assim, se você encostar em mim, eu vou te esfaquear todo quando tu morrer. Eu falei assim pra ele. Falou. Eu ia fazer na mata bem barata, né? Tipo, não ia fazer. Mas o segundo, que eu ia falar o segundo. Primeiro, as orações da minha mãe. Segundo, porque eu era muito sagaz. Aí eu não peitava ele. Eu falei assim, se você encostar a mão em mim, eu vou te esfaquear toda. Aí, tipo, ele ficava com medo, né? Não sabe se é verdade. E ele bebia, eu não bebia. Então eu falava assim, tu vai dormir. Na hora que tu dormir, eu te mato. Umas coisas assim. Sagaz pra cacete. Mas aí, o que eu falei no meu livro? Cara, que você ser assim, pô, é legal. No início foi muito legal. Eu saí de casa... Jantar em restaurante, uma casa pra mim sem eu ter trabalhado, o cara já tinha uma vida e tal. Mas depois eu paguei o preço, porque eu vivi um relacionamento abusivo. E outra coisa, eu saí da prisão do meu pai pra ir pra prisão do cara. Porque ele, você tipo trocou, assim, troquei a prisão, só troquei a prisão. E a prisão muito pior. Porque a do meu pai era com conhecimento, assim, pelo meu bem. A prisão do meu pai era pro meu bem. A prisão dele é puro ego e dominância mesmo, possessão, sabe? E você não vê os sinais de cara, né? As coisas vão escalando, mas você vai relevando, não é? Você vai relevando, quando você olha pra trás, você vai lembrando, putz, já deu sinal, e você vai ignorando, né? Nossa, que eu vejo muita amiga minha, não é do nada que o cara bate, ou que o cara grita, e que... Não, isso eu sempre falo isso, que as pessoas dão sinais, né? Ele já me dava muitos sinais, assim. O primeiro sinal de todos era porque ele já tinha uma filha com uma mulher que ele tratava super mal. Então. Entendeu? E você fala, pô, por que comigo vai ser diferente? Por que vai ser diferente? Tu é o alecrim dourado mesmo. É que nem o cara ou a mulher que trata mal a mãe e o pai. Como que ela vai te tratar? Não tem jeito. E aí, tipo assim, quando eu saí desse relacionamento, e foi quando eu fui pra faculdade, né, que eu abri minha mente e eu saí fugido praticamente, né? Mesmo? Um amigo meu me buscou em São Paulo, foi muito louco, assim, minha saída de São Paulo. Meu amigo foi me buscar em São Paulo, virou a noite, a gente pegou o carro, Nem avisou e saiu assim? Nem avisei. Porque se eu avisasse, ele não deixava não ia deixar. Né? Mas aí ele foi atrás de mim, e isso aí rendeu. Sério? Já foi atrás de mim. E eu ainda fiquei um ano com ele ainda aqui. Isso aí, assim, foi... Por isso que eu falo, relacionamento abusivo é uma coisa muito forte. Você tem que sair mesmo. Porque ele vai fazer de tudo, primeiro pra você achar que você é a culpada, que você que fez merda, que você que é o problema da situação, e você vai acreditando naquilo, e tu fica envolvido. Eu fiquei 5 anos com ele. E sendo que eu tive... O que eu falei pra você? Fiquei 1 ano bem com ele. O resto foi inferno. Inferno total. Então, assim, foi difícil. Mas e depois, pra quebrar essa aversão que você tem no inicial? Fala, e se o outro cara for assim também? Não tem isso daí? Tem. E como você quebra isso? O que aconteceu? Quando eu fui fazer faculdade, ele já começou a implicar com a faculdade. Tipo assim, não vai pra faculdade, não precisa estudar. E começou aqueles papos e tal. E eu fui muito decidida, assim. Eu sou essa pessoa, que eu vou fazer, acabou e fui. E aí
eu lembro que eu peguei, eu vou te falar como é que eu me separei dele. Eu já tava querendo separar há muito tempo. Tipo assim, há 2 anos a gente já não tinha uma relação normal de um casal. Ele saía sexta-feira, voltava segunda. Nossa. A gente já não tinha mais nada, era tipo bem... Aí, numa sexta-feira, se eu não me engano, ele falou que ia viajar a trabalho. E aí me deu aquela coisa assim, olha a mala dele. Aí eu fui olhar a mala dele e tinha... Cara, eu tenho até vergonha de contar isso, mas tipo, tinha bolinha, aquelas bolinhas de... Eu te contei isso, né, Renato? Renato já ouviu essa história 10 vezes. Cara, eu olhei, eu falei, ele vai viajar a trabalho, é bolinha, camisinha... Era, sabe? KY, é o pacote completo. Cara, eu ri daquilo, porque eu não gostava dele, né? Bem algema de pelúcia, né? Cara, os bagulhos assim, eu ri, juro pra você, eu ri. Sério, né? Eu ri, eu falei, cara, na moral, cara, ele é muito escroto mesmo. Mas assim, eu ficava pensando assim, mas era uma coisa de possessão mesmo, acho que ele tinha aquela coisa assim, ele me chamava de... Tipo assim, escroto, tipo, minha menininha, tipo, eu era a menininha dele, né? Sim. Aí, enfim... Eu ri daquilo, falei, cara, é muito escroto mesmo, ele vai viajar. Aí eu falei, outra coisa que eu vou falar pra você, não me orgulho do que eu vou te contar aqui, mas... Tá. Fui pra faculdade sexta-feira, decidida, vou traí-lo, né, porque eu já tava meio paquerando. É. Não, já tava paquerando o Diego, meu atual marido, que era na faculdade. E aí ele foi pra essa viagem, voltou, tipo, sei lá, 3 dias depois, e eu fiquei com o Diego nesse final de semana. E, cara, quando eu fiquei com o Diego não sabia que eu era casada, né? O Diego terminou comigo, quando ele soube que eu era casada, ele ficou arrasado comigo, assim. E aí você vê como é que eu era sagaz. Eu falei isso no livro, olha, quando você é assim, você paga o preço. Eu paguei um preço muito alto, sabe? Enfim. E aí eu fiquei com o Diego e eu tive a certeza, não porque eu tava apaixonada pelo Diego, mas eu tive a certeza de que eu não tava num casamento. Eu não tava, tipo, cara, é isso aqui que eu quero, sabe? Não de ficar com uma pessoa, mas poder ir pra faculdade, estudar e não pensar em nada e... Eu fui decidida. Aí quando ele voltou de viagem, ele veio pra me dar um beijo, assim, eu saí, né? Eu falei, não, a gente tem que conversar. Aí ele falou assim, conversar? Abre a mala. Era... Abre a mala. Abre a mala. Primeira coisa, abre a mala. Deixa eu ver essa mala. Não, nem pensei nisso, porque, tipo, eu não gostava dele, né? Enfim, eu aprendi a conviver com ele. Uma das coisas que eu acho que ele ficou com raiva de mim foi que eu falei pra ele assim, cara, eu casei com você pra sair de casa. Eu nunca te amei. Porra. É péssimo eu falar isso pra você, mas eu não amei. Eu acostumei a viver com ele. E eu lembro que quando eu comecei a ficar... É podre o que eu vou te contar agora. Quando eu comecei a ficar conhecido na internet, ele criou um canal no YouTube pra contar toda a história. E aí, como eu sempre falei isso, que eu não gostava dele, que, tipo, eu casei pra sair de casa, aí ele começou a mostrar as cartas que eu tinha pra ele, tipo, te amo, não sei o que, cara, eu morei com você. Tipo, você é igual antigamente, casamento arranjado, a mulher costumava com o cara ali, né? Mas, tipo, amar mesmo, eu nunca amei. E quando eu fiquei com o Diego, eu fiquei muito apaixonada pelo Diego. Mas eu não queria sair do meu casamento pra ficar com o Diego, porque... Era muito incerto. E eu também não queria que ele tivesse esse peso. Entendi. Sabe? Tipo assim, foi você o pivô da minha separação. E ele ficou com raiva de mim também, eu separei dele. Então fui correr atrás do meu divórcio, fui separar, né, dele. E aí quando ele voltou, eu conversei com ele, aí ele falou pra mim assim, tu ficou com outra pessoa? Quem falou? O ex, né? O meu ex-marido. Tu ficou com outra pessoa? Por isso que tu tá querendo separar? Porque eu falei pra ele, não, eu quero separar. Aí eu falei, cara, vamos ser sinceros, a gente não tá vivendo um casamento... Sabe? Eu falei da mala pra ele. Falou? Falei. Eu pensei, e ele assumiu ou ele desconversou? Assumiu. Então... Assumiu assim, mais ou menos. Não assim, não, eu tava te traindo mesmo, mas ficou meio assim, sem graça, né? Eu falei assim, cara, eu nem liguei quando eu vi. Tipo assim, a gente não tem um casamento. A gente mora junto. E você tá comigo aqui, eu acho que é uma questão de posse, porque mas eu não quero, tá? Aí ele falou, você ficou com alguém? Eu falei, fiquei. Com a cara mais... de pau, assim, do mundo, né? É por isso que você quer separar? Eu falei, não é por isso que eu quero separar. Eu não tô com ninguém, só fiquei com uma pessoa, mas não tem nada a ver. Eu quero separar por outra coisa e tal. E aí começou um inferno na minha vida, porque na época tinha um negócio que era abandono de lar. Se você saísse de casa e o cara te desse abandono de lar, você perdia todos os seus direitos. Era muito machista. Era assim? Era. Eu acho que ainda tem essa lei. Quem sai se ferra, é isso? Se o cara te der abandono de lar, é tipo assim, tem um motivo, obviamente. Ela que saiu de casa. Entendi. Você não tem direito a nada. Tipo, ele não é obrigado a te dar metade dos móveis, ele não é obrigado a te dar metade da casa, nada. E aí encheram meu saco com isso. Falaram, cara, não sai de casa enquanto não sair seu divórcio, porque você vai perder seus direitos. Só que eu tava tão saturada daquilo, e eu falei, cara, eu vou sair, mas não saí, fiquei em casa. Acordei com ele me ameaçando várias vezes. Tipo assim, uma vez eu cheguei e ele tava me olhando assim e falou... Aí eu acordei assustada, aí ele tava assim me olhando, ele... Tava pensando aqui que eu podia te matar? Mas não vou te matar não, porque eu tenho quem mate, eu não preciso botar minhas mãos não, sabe assim? Nossa. Então foi um terror psicológico horrível.
E aí, enfim, veio o meu divórcio, saí, depois de uns meses eu voltei a ficar com o Diego, a gente conversou, contei pra ele toda a história, de verdade, o que tinha acontecido. E, tipo, deu esse start, sabe? Eu falei assim, eu não queria... O meu casamento não acabou porque eu fiquei com o Diego, mas o Diego foi... sabe quando você acorda, você fala, cara, que relacionamento que eu tô? Eu não tô no casamento, sabe? E acabou assim, foi assim que acabou o casamento. Mas você já não foi morar já direto na casa também? Não. Você teve um tempo que você ficou de boa. Eu fui morar sozinha, fui pra um apartamento, porque meu pai não aceitou. Ainda teve essa parte. Meu pai, na época, não aceitou porque ele foi falar pro meu pai, ele começou a fazer a cabeça de toda a minha família. Ela tá separando de mim porque ela arrumou outra pessoa. E eles não era. Acreditou nisso, todo mundo acreditou, né? Aí falou que eu tava deslumbrada com a faculdade, e que aí ele começou a se fazer de bonzinho, tipo assim, não, mas eu perdoo ela me traiu, mas eu perdoo ela. E tipo, ele me traía todos os dias, sabe? Tipo, ele era péssimo, homem. Quebrava tudo dentro de casa e ninguém acreditava quando eu falava, sabe? Na verdade, eu não contava isso. Eu contei no final, eu contei. E aí todo mundo foi um choque. É isso que eu falei no livro também. Quando você tá passando por um relacionamento abusivo, conta pelo menos pra uma pessoa, que seja da sua família. Porque quando você sai desse relacionamento, você não vai sair como uma louca, porque ele vai te fazer sair como louca. Eu saí como louca. E eu não contei pra ninguém, porque eu tinha vergonha. Eu não falava pro meu pai, pô, ele quebra a casa toda. Ele taca as coisas na parede. Uma vez eu fui dar comida pra ele, aí ele fez assim, a comida, ele... tacou na parede. Só pra saber que comida que era. Ah, cara, gostosa, porque eu cozinho bem, né? Ah, tá. De repente entregou um fígado. Não, sabe? era puro pra me humilhar. Era só, sabe, uma coisa assim, tipo, sem sentido. Se eu te falar, tava brigando? Não tava brigando. Ele tacou a comida na parede. Então, assim, se você estiver passando por um relacionamento abusivo, eu falo, conta pra alguém, pelo menos uma pessoa. Porque essa vai te defender e vai contar. Ela me contou, ela já me falava, eu tava aconselhando ela. Agora, eu saí como louca. Então, assim, fui morar sozinha, meu pai não me aceitou em casa. Fiquei muito mal mesmo. E aí, depois, na época eu não lancei meu livro, mas na época eu contei pro meu pai tudo o que estava acontecendo, ele acreditou em mim. Aí depois eu tive várias provas, meu pai ficou do meu lado, tudo. Só que depois, isso foi em 2008, eu lancei meu livro em 2016, faz as contas aí, 8 anos depois. 8. Eu lancei meu livro contando tudo que eu passei em São Paulo, tudo que eu passei naquele relacionamento. Meu pai lia o livro em lágrimas, assim. Ele, por que você não me contou antes? Poxa. Por que você não me falou? Eu falei, pai, eu tinha vergonha, sabe? Eu, tipo, fui criada dentro da igreja. Eu achava que eu separar dele era o maior pecado do mundo. Eu não ia poder casar de novo. Eu tava condenada ao inferno, sabe? E aí meu pai falou, não, mas Deus não quer isso. Se você tivesse me falado, eu ia ser o primeiro a te apoiar pra você separar. Você não ia estar vivendo isso. Você tava totalmente respaldada aí pra separar. Deus não quer que você fique aí apanhando, não, sabe? E aí foi isso. Depois de 8 anos, meu pai foi ler meu livro pra saber tudo que tinha acontecido, porque eu não consegui contar, você acredita? Cara. Muito bem.